Olá, alunos do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Conquistar, né? O projeto que vocês já sabem que vai ajudar vocês a conquistar uma vaga na universidade, ok? Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem, aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas, professor de língua portuguesa, certo? Olha só, quero pedir um favorzinho de vocês aí. Se vocês forem postar algo nas redes sociais aqui do nosso projeto, né? Não deixem de nos marcar nas nossas redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias _AM e colocar a hashtag Projeto Conquistar Seducan, certo? Então vamos ver agora no que teremos no nosso episódio 6. Olha só. Vamos trabalhar dicas, né? Vamos dar dicas de língua portuguesa para vocês. E vamos continuar também com o nosso título. Eu sou de 45, mas eu sou moderno, né? O que lembra vocês aí esse nosso título? Como detalhamento, nós vamos trabalhar, né? Vamos conhecer aí autores, né? Autoras de obras da terceira geração do modernismo, ok? Então vamos ao nosso primeiro exemplo do dia a dia. Muito bem, nós vamos ver agora um pequeno trecho, né, de uma obra do modernismo e daqui a pouquinho a gente comenta sobre ela. Olha só. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Muito bem, nós temos aí esse trecho, né? O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias, certo? De que obra modernista estamos falando, né? Já tem várias dicas aí para vocês, né? Sobre que obra é essa que nós estamos falando. Vou dar um tempinho para vocês refletirem e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, gente, olha só, o trecho que nós acabamos de ver, né, que eu pedi que vocês refletissem aí, é do poema dramático Morte e Vida Severina, uma obra-prima do nosso poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Esse poema ele foi escrito aí entre 1954 e 1955 e trata-se de um auto de Natal de temática regionalista. O poeta, que nasceu no Recife, transformou em poesia visceral a condição do retirante nordestino, sua morte social e miséria, certo? Nós vamos continuar, então, vendo um pouquinho mais sobre essa obra. Olha só. Então, como temática aí de Morte e Vida Severina, vai retratar, né, a trajetória de Severino, que é o protagonista aí do nosso poema, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros nordestinos que com ele passam pelas privações impostas ao sertão, certo? Então, como temática aí nós temos, né, a própria realidade do João Cabral, né, que era também um nordestino, um pernambucano. Continuando, nós vemos um pouquinho da temática, vamos ver a realidade local, né? Então, a aridez da terra e as injustiças contra o povo são percebidas em medidas nada sutis do autor, ou seja, ele deixa bem claro, ele expõe aí, né, a aridez da terra e essas injustiças contra o povo nordestino. Assim, ele retrata o enterro de um homem assassinado a mando de latifundiários, que nós sabemos que era uma realidade, né, e que possivelmente ainda aconteça.
assiste a muitas mortes e, de tanto vagar, termina por descobrir que é justamente ela, a morte, a maior empregadora do sertão. É ela que devem os empregos, né? A ela que devem os empregos do médico ao coveiro, da rezadeira ao farmacêutico. Olha que interessante, né, gente, essa realidade local do sertão. Como desfecho aí dessa obra, né, nós temos no poema, Severino pensa em suicídio, jogando-se do rio Capibaribe, mas é contido pelo carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. A renovação da vida é uma indicação clara ao nascimento de Jesus, também filho de um carpinteiro e alvo das expectativas para a remissão dos pecados. Certo, gente? Então, olha só que interessante nós temos nessa obra, né? O João Cabral de Melo Neto é um gênio, ele colocou em poema, conseguiu traduzir ali em poema, né? Um pouco desse sofrimento do povo nordestino, né? Do caso da seca ali, que nós com certeza já ouvimos falar, certo? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos conhecer algumas características aí da obra do João Cabral de Melo Neto, certo? Para a gente não ter dúvida. A primeira delas é a objetividade. Então, ali no texto dele, né, desse autor, nós vamos ter algo objetivo, nada com floreios, né, como a gente diz aí no coloquial, ou nada que rodeie muito uma informação. Ele é objetivo, ele é direto, ele é claro, né, e traz essas informações que ele quer ali para dentro do texto dele com bastante objetividade. Outra característica é o contralirismo e afastamento de temas subjetivos, né? Então, a gente não vai ter ali aquele lirismo, né? A coisa tão poética dentro da obra dele, né? E vai afastar ali os temas subjetivos. Por isso que ele é objetivo, né? A primeira característica dele é a objetividade. A outra característica é o rigor formal. Ele vai trazer ali, né, uma rigidez formal dentro da sua escrita, né, dentro da sua obra. Inclusive, é uma das características mais marcantes ali da obra de João Cabral de Melo Neto. Outra característica é a poesia metalinguística. O que é isso, professor? Ele trabalha muitas vezes o poema, né? Faz um poema falando do próprio poema. Isso chama-se metalinguagem, né? Algo falando de si. E aí o poema, o João Cabral de Melo Neto, ele usa também algumas poesias que vão falar, né, do próprio poema, ok? Outra característica é a economia vocabular, né? Ele vai ter essa economia de vocábulos, né? Deixando muitas interpretações também para quem está lendo a sua obra, ok? Outra característica é a evocação imagética, ou seja, na obra do João Cabral de Melo Neto, a gente tem inúmeras formas, né, de pensar, de imaginar o que está acontecendo. Ela é totalmente imagética. Você pega ali esse trecho que nós acabamos de ver, né, do Morte e Vida Severina, você consegue fazer essa descrição da imagem do que está acontecendo. Então, ele realmente te leva a conhecer, né, o ambiente, o espaço ali daquele momento, do que está se passando a obra, o cenário daquela obra, através da imaginação, ok? Continuando, nós temos a poesia reflexiva e crítica. Um exemplo bem claro é Morte e Vida Severina, refletindo sobre, né, as mazelas do sertão, do homem sertanejo, e a crítica também a essas políticas que não são também elaboradas ali para o homem do sertão. Outra característica é a presença de temáticas sociais, né? Isso fica muito claro em Morte e Vida Severina. A seca do sertão é um problema social seríssimo, né? Que ele traz ali na sua obra, certo? E aí, como dica para vocês, né? Todas as vezes que vocês forem perguntados sobre obras, né, do João Cabral de Melo Neto, para que não haja dúvida, esse autor, né, o João Cabral de Melo Neto, era conhecido como engenheiro das palavras, porque utilizava a metalinguagem, ou seja, o poema explicando o próprio poema. Então, né, para que não haja dúvida, toda vez que você vê ali características, né, perguntando sobre características do João Cabral de Melo Neto,
Uma delas, e né, uma das mais marcantes, é a metalinguagem dentro da poesia, ok? Esse foi o nosso exemplo de número 1. Nós vamos agora para o exemplo do dia a dia de número 2. Vem comigo. Muito bem, o nosso exemplo do dia a dia aí de número 2 traz um trecho, né, de uma obra. Olha só. A gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda, é um ponto muito mais embaixo. Bem diverso do que em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. De que obra modernista estamos falando? Tem até a dica aí no rodapé, hein? Pensem um pouquinho, reflitam, daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Muito bem, então vocês puderam analisar aí o trecho, né, da nossa obra. É isso mesmo, estamos falando do Grande Sertão Veredas, né, como nós temos aqui, né, a capa do livro, né, um dos primeiros lançamentos, certo? Então, olha só, esse trecho aí que nós vimos é da obra Grande Sertão Veredas, o livro mais famoso do nosso autor Guimarães Rosa. E conta a história de amor entre Riobaldo e Diadorim, né, ou Reinaldo. O ex-jagunço Riobaldo relata para um interlocutor, não nomeado aí na obra, né, ele não vai aparecer, fatos de sua juventude em meio a um bando de jagunços. Ele revela também seu conflito para estar apaixonado, por estar apaixonado por um homem. Pertencente à terceira fase do modernismo brasileiro, a obra possui caráter experimental. 100 capítulos, ela se configura em um monólogo do protagonista narrador, né? Então temos aí um narrador como protagonista e ele vai relatar uma situação que aconteceu com ele, ok? Vamos ver um pouquinho então sobre o nosso protagonista, né? Riobaldo, vai ser o protagonista do romance, o personagem narrador que apresenta um relato sobre sua vida, desde seus medos, amores, traições, dentre outros. De tal maneira, Riobaldo faz uma autorreflexão sobre sua vida ao descrever, além dos acontecimentos, a paisagem do sertão. Há um doutor que recentemente chegou na fazenda em que vive, a quem ele se refere como senhor ou moço, né? Com a morte de sua mãe, Riobaldo passa a viver com seu padrinho, Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. Mais tarde, ele descobrirá que Celorico é seu verdadeiro pai. Olha só que interessante aí, né? Que reviravolta, né? O plot twist, como a gente diz agora na atualidade, aconteceu aí com Riobaldo, certo? Vamos ver um pouquinho então sobre o clímax, ali um ponto de tensão que acontece na obra. Então, por conseguinte, na fazenda, conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro, o chefe dos jagunços. Mais adiante, conhece Reinaldo, jagunço do bando de Joca Ramiro, que mais tarde revela ser Diadorim, seu grande amor. Note que, em suas digressões, né, Riobaldo foca sobretudo no seu amor impossível, Diadorim, e na existência de Deus e do diabo, né? Então vejam aí, só um adendo rapidinho, que nós temos a paisagem do Nordeste, né, fazendo fundo a esse romance entre dois homens, né? E aí essa relação de existência de Deus e do diabo dentro da obra também. Então vai ser esse é o clímax, né, um ponto de tensão ali que nós temos, na verdade, o maior ponto de tensão que nós temos dentro da obra. Continuando, né, por meio de uma narrativa zigue-zagueante, ou seja, né, ela não é linear, não é algo reto, né, não é algo que começa e termina de uma única forma. Ela tem vários
nuances aí, ou seja, ela é labiríntica, né, e espontânea. São narradas as divagações de Riobaldo, que descreve as personagens que compõem a obra e ainda as lutas entre os bandos de jagunços, o conflito com o bando de Zé Bebelo e a morte de chefe dos jagunços, Joca Ramiro, certo? E aí, gente, nessa obra, né, de Guimarães Rosa, vai ser explorada as veredas do sertão, né? Ou seja, os caminhos estreitos. Quando a gente fala de veredas, Grande Sertão Veredas, ele faz essa referência aí com os caminhos estreitos, com as veredas, né? Que na verdade não são somente as veredas físicas, mas vai ser explorado aí as veredas internas dos questionamentos de Riobaldo, né, o nosso protagonista. Então ele vai ter vários momentos de reflexões, de questionamentos, e aí a gente faz a analogia com os caminhos estreitos, com as veredas, né? Então ele passou por vários caminhos estreitos ali para poder, dentro dessa obra, né, poder se fazer essa autorreflexão, certo? Nós vamos conhecer então um pouquinho, né, a obra do Guimarães Rosa, né, de Guimarães Rosa, aí que nós estamos, como vocês podem ver, o nosso autor Guimarães Rosa, certo? Então, as obras desse autor, e aí já fica como dica para vocês, a nossa dica de número 2, para vocês não esquecerem, e sempre que forem questionados aí, né, ou tiver algo para falar sobre Guimarães Rosa, vocês vão focar nisso. As obras desse autor estão inseridas na terceira geração modernista. Então já sabem que ele é um autor da terceira geração modernista. Devido a isso e a particularidades estéticas do autor, seus livros apresentam as seguintes características, né? Quais são essas características, professor? Nós vamos ver agora, olha só. A primeira delas, o uso de termos arcaicos. Ele utiliza, então, termos antigos aí dentro da sua obra. Isso é uma característica do Guimarães Rosa, certo? Outra característica é uma linguagem poética. Ele faz o uso dessa linguagem poética, né, com a utilização desses termos arcaicos, sim. Outra característica, né, é o experimentalismo, neologismo, estrutura narrativa peculiar e anticonvencional, ou seja, não temos nada convencional ali com Guimarães Rosa, tá? Nós temos uma estrutura narrativa particular própria dele, né? É verdade, peculiar, tá bom? Peculiar, interessante dele. E a criação ali de novas palavras, né? Ele experimenta, faz jogos de palavras dentro das suas obras. Outra característica é o regionalismo. Os termos e elementos da cultura regional vão se mesclar aí com temáticas universais. Outra característica é a prosa intimista, né? Algo muito íntimo, conflito existencial e fluxo de consciência, um monólogo interior. Aí nós vimos nessa obra, o Grande Sertão Veredas, com o Riobaldo tendo esses conflitos existenciais, né? Esse fluxo de consciência. Outra característica são as temáticas universais, né? Ele vai tratar de morte, ele vai tratar de ódio, do amor, do medo, da violência e do misticismo. E por último, nós temos aí oposições, né, dentro da obra dele. Bem e mal, velho e novo, rural e urbano, oral e escrito, local e universal. Tudo isso, né, o Guimarães Rosa utiliza aí dentro das suas obras. Então, perante, né, essas nossas características que vocês estão vendo aqui, todas as vezes que vocês forem responder algo sobre Guimarães Rosa, é só focar nessas características, nessas dicas que nós estamos trazendo para vocês, que vocês vão tirar de letra, certo? Vamos continuar então com o nosso terceiro exemplo do dia a dia. Olha só. Agora nós vamos ver outro vídeo, né, de outra obra modernista. Olha só. Macabea nunca tinha tido coragem de ter esperança, mas agora ouvia a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus, enquanto suportava uma forte taquicardia. Madama tinha razão. Jesus, enfim, prestava atenção nela. Seus olhos estavam arregalados por uma súbita voracidade pelo futuro, e eu também estou com esperança, enfim. E tem mais.
dinheiro grande vai entrar pela porta dentro em horas da noite, trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum homem estrangeiro? Não, senhora. Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos. E se não fosse porque você gosta do seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você. E aí, gente, de que obra modernista nós estamos falando? Então, gente, esse trecho que nós acabamos de ver faz referência à obra A Hora da Estrela, da escritora brasileira Clarice Lispector, né? Olha só aqui uma das primeiras capas, né, dessa obra tão importante, das obras, né, de Clarice Lispector. Quem nunca ouviu falar dessa nossa incrível escritora brasileira? Então, essa obra ela foi publicada em 1977 e foi o último romance da Clarice, né? Uma obra original, de cunho autobiográfico e está relacionada com a terceira geração do modernismo. A Hora da Estrela é classificada como um romance psicológico. A obra de Clarice é assim, marcada por emoções e sentimentos, né, pessoais, certo? Essas umas características incríveis aí da obra de Clarice Lispector que estão dentro dessa nossa, né, desse nosso incrível livro A Hora da Estrela, certo? Então nós vamos ver aí um pouquinho de alguns elementos da narrativa dentro dessa obra. O primeiro deles é o narrador, né? Olha só, a história é narrada por Rodrigo, né? SM aí, narrador personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabeia, a protagonista da obra. Então, a protagonista da Hora da Estrela é Macabeia, certo? Vamos ver, então, quem é essa protagonista, né? Quem é Macabeia? Olha só. Ela é uma nordestina, órfã de pai e mãe, criada por uma tia que a maltratava muito. Macabeia é uma lagoana, pobre de 19 anos, que possui um corpo franzino e só come cachorro quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que por fim tem compaixão de Macabeia, deixando-a permanecer com o trabalho, certo? Então, olha só de que protagonista nós estamos falando, né? Daquela protagonista sem tantas qualidades, né? Mas que vai aí em busca, né? Uma nordestina que vai em busca do seu melhor no Sudeste, né? Em específico lá na cidade do Rio de Janeiro. E aí Macabeia, né, no desenrolar da história, vai se encontrar com Madame Carlota, que foi aí uma das personagens que nós vimos aí nesse trechinho que eu apresentei para vocês, né? Que é uma cartomante, né? Madame Carlota, então, é a nossa cartomante. Quando vai a cartomante, uma impostora, né, chamada de Madame Carlota, Macabeia descobre por meio das cartas sua sorte, né? Sua sorte entre aspas. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. Que fim trágico, né? A nossa protagonista teve aí por conta dessa charlatã, né, que é a Madame Carlota. É ali que ocorre sua Hora da Estrela, né? O momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabeia obtém a grandeza do ser. Certo, gente? Então, olha só aí, né, as características da obra, né, alguns elementos já começam a aparecer aí da obra
de Clarice Lispector. E nós vamos conhecer, então, melhor a obra de Clarice Lispector, né? Da incrível Clarice Lispector que nós trouxemos aqui para vocês, certo? Então, vamos ver algumas características da obra dela como dica, né? Como dica de número 3. Então, é uma das principais representantes da literatura intimista brasileira, vertente literária que se preocupava em descrever o psicológico dos personagens e retratar o dia a dia comum, analisando as realidades narradas sob uma ótica subjetiva particular, certo? Então, aí nós podemos até perceber, como dica para vocês, né, para ver a obra de Clarice Lispector, a nossa Macabeia, né? Era uma personagem comum, uma nordestina que vai ali para o Sudeste em busca de algo melhor na sua vida e acaba com esse fim trágico, né? Com esse trágico fim da sua realidade ali, na sua vivência. E aí, como nós vimos, é o momento em que realmente ela é lembrada, né? Que todo mundo consegue observá-la e tem aí, no caso, a sua hora da estrela, né? Continuando, nós temos aí, em muitos casos, né, para vocês continuarem, essa dica, né, da Clarice Lispector, em muitos casos, os narradores eles são construídos em primeira pessoa da obra da Clarice, né? Ou seja, os protagonistas narram as suas próprias histórias. Há casos também em que ocorre a epifania, espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo. Certo, pessoal? Então, essas, né, foram as características aí da obra de Clarice Lispector nesse nosso terceiro exemplo do dia a dia para vocês e trouxemos aí uma dica muito valiosa sobre a obra de Clarice Lispector, certo? Nós vamos agora, então, para as nossas considerações finais. Muito bem, gente, chegamos ao momento final, então, né, desse nosso episódio. Quero agradecer você que ficou até esse momento comigo. E nós vamos para aquele momento todo especial com vocês, né, que é com vocês e comigo, que é o momento de nós fazermos o nosso registro, a nossa selfie. Vem comigo. Muito bem, selfie registrada. Se for postar aí nas suas redes sociais, nos marque, né? Nos marque nas nossas redes sociais aqui do CEMEAN, Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan, certo? Nós vamos ficando por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!